pessoal, João Vitor Wróblewski, estudante de Psicologia, sejam todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. E hoje novamente gravando a respeito de uma temática que eu já falei durante alguns vídeos anteriores, mas é uma temática muito importante de ser retomada e que infelizmente é recorrente ao aspecto que eu vou estar criticando aqui. Acontece muito, inclusive entre pessoas formadas, pessoas que já deveriam ter um conhecimento um pouco mais amplo, entender que para se falar de uma temática, de um autor, não é tão simples. Infelizmente, mesmo essas pessoas ainda cometem esse tipo de erro. Então você vê que é aquela velha história, né? O cara pode ser um PhD em medicina. Se você perguntar para ele a diferença entre um parafuso Phillips e um fendo, o cara não faz ideia do que você está falando. E acontece muito isso, inclusive na área de psicologia. Infelizmente acontece com uma repetição bem maior do que eu gostaria de estar afirmando aqui. Mas é muito comum que as pessoas façam críticas a autores, muitas vezes sem nunca nem ter lido o autor. E isso é, assim, simplesmente grotesco quando as pessoas fazem isso. Então vocês podem ver que eu estou aqui com a minha coleção do Freud. Todos esses livros são todos da autoria do Freud. Tem um exemplar ou dois ali que tem alguns textos que são do Joseph Breuer e um dos últimos volumes que tem algumas cartas do Einstein. Mas, de maneira geral, mais de 95% dos livros foram escritos na íntegra pelo Freud. E por que eu estou apresentando aqui os 24 volumes? Essa aqui é a coleção da Imago. Se você pegar a coleção da Companhia das Letras, ela vai estar em 20 volumes. Então nós temos desde o primeiro exemplar que o Freud escreveu até o último. Então vocês podem ver que é uma quantidade bem considerável de exemplares. Inclusive os exemplares não são tão finos, então são relativamente espessos. E a maioria desses exemplares eles têm 1 a 2 livros, então é um volume, não um livro, porque apesar de ser um exemplar, um volume, dentro dele possui mais de um livro, mais de uma temática trabalhada. Muitos deles apresentam 3, 4 livros dentro do mesmo. Enfim, por que eu trouxe aqui eles para mostrar? É mais para ter uma questão mesmo visual, porque muitas vezes quando se fala na quantidade de livros escritos pelo Freud, quando você fala em 24 volumes, olha, essa é só uma das pequenas pilhas. Quando a gente fala em 24 volumes, muitas vezes as pessoas no falar elas não têm uma noção tão visual do que está sendo dito. Aqui dá uma noção mais visual do que é o tanto de coisa que ele escreveu. E aí, se a gente pegar Jung, por exemplo, tem inclusive, creio que tenha mais volume de publicação do que o próprio Freud. Tem vários outros autores que escreveram tanto quanto ele e alguns até que escreveram mais do que ele. E por que eu trago essa informação? Porque aí muitas pessoas, o que acontece? Elas pegam um livro, deste daqui, que representa o que? Nem 20% da obra do autor, não chega a representar isso. Elas leem um livro desse daqui e acham que podem criticar todas as ideias do autor. Acham que podem falar a rolé de tudo como se soubesse na íntegra o que o autor pensa. Primeira coisa que é importante esclarecermos. Da primeira à última obra do Freud, existem aí uns 30 anos por volta disso de estudo. Então o Freud ele começou a publicar em 1900, por ali, por volta disso, e ele faleceu em 1937 ou 39, não me recordo bem agora a data exata. Mas enfim, a gente pode ver que ele produziu até muito próximo da sua morte, então seguramente tem mais de 30 anos de trabalho aqui. Basta você analisar pela sua vida. Você pensa hoje do mesmo modo que você pensava há 30 anos atrás? Se é que quem está assistindo esse vídeo tem 30 anos, porque eu, por exemplo, ainda nem tenho isso completo. Então, para mim, no caso, o tempo de produção do Freud é mais do que o meu tempo de vida atual. E aí, quando nós paramos para pensar isso, nós conseguimos entender o quanto que o pensamento desse autor muda da primeira até a última obra dele.
Então, quando a gente vai criticar um autor, é necessário que a gente entenda, como eu disse, eu estou falando de Freud porque é quem eu tenho mais proximidade, é quem eu estudo mais, mas aí estendam isso para Skinner. Skinner, por exemplo, que é outro autor da psicologia, que é muito contrário às ideias de Freud, e inclusive ele cita muito Freud ao longo das suas obras. Skinner é outro que sofre assim uma gama de críticas leigas, mal informadas, ele é criticado por coisas que ele nunca disse, assim é uma coisa grotesca que fazem. Por quê? É muito também da mania das pessoas de não lerem e acharem que podem criticar. Mas enfim, retomando, quando a gente vê o tempo de produção de um autor, a gente começa a entender aspectos como, por exemplo, o quanto a ideia, a forma dele pensar se alterou ao longo desses 30 anos, por exemplo, no caso do Freud. Então ele já vinha construindo ideias desde muito jovem, aí começou a publicar. E ao longo de 30 anos de publicação, as ideias, os conceitos, a forma de ele ver o mundo mudam de maneira simplesmente assombrosa. Então, se você pegar da primeira à última obra dele, você vai ver que assim, a forma que ele alterou o seu pensamento é gigantesca. Inclusive, muitas das últimas obras dele contrariam muitas das primeiras. E ele mesmo diz, olha, eu pensava assim, estava errado, descobri novas informações que me trouxeram à luz ao que eu pensava e estou vendo que não é bem assim. Então, quando você vai criticar um autor, seja qual for ele, como eu disse antes, vários outros sofrem críticas leigas como o Freud sofre, tenha a primeira coisa em mente, que a obra que você está lendo é uma obra contextualizada em um tempo. Eu nem vou falar de questões temporais, porque eu já tenho um vídeo no canal, e assim para mim é ridículo quando a pessoa faz críticas tomando a moralidade da época dela, querendo atribuir essa moralidade a uma obra de 100 e poucos anos. Isso para mim é simplesmente, nem carece comentários, porque está num nível assim primário de desinformação e desconhecimento. A segunda coisa que você tem que contextualizar, em que contexto histórico aquele autor estava, em qual contexto pessoal. Então é necessário que você entenda que ao longo de uma produção de obras, o próprio autor ele evolui. Então às vezes você critica um pensamento dele que ele próprio posteriormente já criticou. Então o próprio Freud, nas obras posteriores às primeiras, nas últimas obras dele, ele mesmo critica muitas das coisas que ele disse anteriormente, porque ele mesmo vê que as coisas não são exatamente como ele acreditava inicialmente. Inclusive uma das frases que ficou muito famosa de Freud foi: eu não tenho medo de errar porque eu não tenho medo de pensar. Então o próprio Freud ele foi um dos primeiros a reconhecer seus erros e a nos trazer, olha, eu fiz assim, não ficou legal, não é desse modo que as coisas funcionam, façam diferente. Então muitas vezes quando você faz uma crítica, você tem que se cuidar para ver se você não está criticando coisas que o próprio autor já reviu, já criticou e já falou, não é assim. Outra coisa, tanto é que essa transitoriedade do pensamento, é interessante uma frase que eu vi em uma videoaula de um professor de filosofia contemporâneo nosso, que ele estava falando sobre Nietzsche. E aí ele brincou que se você chegasse e perguntasse para Nietzsche o que significa algo que ele escreveu em um livro dele, possivelmente ele te diria, não sei, porque eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais quem escreveu essa frase. E hoje, ao reler o que eu escrevi e reinterpretar, eu vou reinterpretar do modo que eu sou hoje, não do modo que eu era nessa época. Então eu não sei mais o que eu escrevi nessa época. E isso é uma coisa muito interessante do discurso desse professor, que ele trouxe referenciando Nietzsche, porque nos dá uma demonstração um pouco mais clara justamente dessa transitoriedade de pensamento. Uma frase também que me vem à mente, que é muito interessante para expor isso, é uma frase de Heráclito, um filósofo pré-socrático, que ao observar o movimento do mundo, ele disse: você nunca vai banhar-se 2 vezes em um mesmo rio, porque na segunda vez que você entrar são outras águas, e você já é outro. Então o que nós entendemos a partir disso? Quando você entrou a primeira vez no rio, o rio era um. A tua sensação ao entrar era uma. Quando você vai entrar a segunda vez, as águas já são outras. E o fato de você ter uma experiência anterior com aquelas águas,
que já não são mais as mesmas águas, essa experiência anterior já te dá uma forma de pensar diferente, já te traz sensações diferentes ao entrar nesse rio. Então nem o rio é mais o mesmo e nem você consegue ser mais o mesmo da primeira vez. Isso é muito importante nós entendermos quando vamos estudar qualquer autor que seja, para entendermos que o que ele expõe numa obra não significa que seja o pensamento dele até o final da sua vida. Não significa que nas outras obras ele reafirme a mesma coisa. Então, quando nós vamos criticar um autor, primeiro temos que nos situar e criticar uma obra, a obra que nós lemos. A menos que nós já tenhamos lido todas as obras, aí sim, aí eu posso estabelecer uma crítica acerca de todas as obras, com mais algumas cautelas. Dentre elas, saber que o que eu opino, o que eu falo, é a partir da minha interpretação. E isso é uma coisa que eu tento, ao menos nos vídeos do canal, sempre deixar bastante claro. Olha, aqui é o que eu entendo do que Freud disse, não é o que Freud disse. O que Freud disse, e isso, como eu disse, estou referenciando Freud por ser o autor de maior proximidade que eu tenho, mas pode ser qualquer autor. Vamos pegar Skinner. Quando eu falo, por exemplo, que o comportamento do indivíduo é moldado pelas respostas que o ambiente dá a ele, dos comportamentos iniciais que ele emitiu, quando eu falo isso, é a minha interpretação, é o meu entendimento do que Skinner disse. Não é o que Skinner disse. Porque o que Skinner disse, talvez nem o próprio Skinner, se estivesse vivo hoje, saberia realmente dizer o que ele quis dizer quando ele escreveu aquilo. Porque ele já seria outro, ele já teria novas experiências, ele teria uma nova interpretação de tudo. Então isso é muito importante nós termos claro. Ok? Saber diferenciar o que o autor disse, que aí é quando você faz realmente uma leitura direto no próprio autor, e isso é muito difícil, porque ninguém tem acesso ao que o autor disse. O fato de você ler em voz alta, já a tua voz traz uma entonação que muda o sentido do que o autor disse. Pode parecer bobagem, mas às vezes isso faz uma total diferença. Segunda coisa, quando vamos criticar, que é necessário nós estarmos atentos: a singularidade que nós fazemos das palavras. Então, muitas vezes, o significado que uma palavra tem para nós não é o significado que tem para aquele autor. Outra coisa importante em relação a isso é a pejoratividade das palavras. Então, você atribuir valores pejorativos. Por exemplo, quando eu falo filho da puta, por exemplo, para a maioria isso tem uma carga pejorativa gigantesca. Isso é um palavrão, é imoral, é isso que... Mas, na verdade, quando você vai explorar a etimologia da palavra, quando você vai explorar literalmente o que a palavra significa em seu sentido literal, filho de uma prostituta é uma simples condição, aquele sujeito é filho de uma mulher que trabalha como prostituta. A nossa sociedade é que estabelece valores à profissão. Então, a nossa sociedade que tem a hipocrisia de achar que um médico, por exemplo, está em uma condição de emprego melhor do que um gari. Bota esse sujeito no meio da rua para nadar no meio do lixo, que ele vai entender o valor da profissão de um gari. Então a nossa sociedade que tem o costume de ficar atribuindo valores às profissões e considerar que determinada profissão é mais melhor, digamos, ou é mais elaborada do que outras. Mas isso não reflete necessariamente ao pé da letra. Então, quando nós vamos entender o discurso de um autor, também é muito importante termos isso em mente, que muitas vezes o que é pejorativo para nós não está sendo empregado no texto de maneira pejorativa. E muitas vezes o inverso. O que para nós é uma palavra comum do nosso dia a dia, usual, na frase que aquele autor está usando, ela tem um sentido pejorativo e ele está depreciando alguém. Então, muitas vezes acontece isso também com alguns autores que são um pouco mais simbólicos. E isso é muito importante a gente entender, porque quando a gente pega obras mais antigas, percebemos que os autores muitas vezes se utilizam de palavras que hoje para nós são pejorativas, mas que na época eram simples palavras para definir coisas. Por exemplo, se eu utilizar uma palavra de retardado, a maioria das pessoas já vão trazer toda uma conotação pejorativa para essa palavra. Mas retardado é um sinônimo absoluto de atrasado. Não há nada de tão anormal e diferente nessa palavra. Então eu sempre uso essa palavra como referência porque é uma palavra muito emblemática, que demonstra claramente. Você pode estar retardado por um compromisso, você pode ter se retardado na entrega de um trabalho. É uma palavra comum.
As pessoas atribuem sentido pejorativo a ela. E assim nós temos várias palavras. Então é necessário também entendermos isso para não estarmos criticando um autor por um discurso pejorativo que quando ele fez não era pejorativo. E muitas vezes o sentido no qual ele usa não é pejorativo. E também entendermos as singularidades. Então isso é singularizar o pensamento autoral nosso e temos que cuidar o inverso também, para não singularizar, para não também generalizar o pensamento do autor como se todas as palavras que ele usa fossem no sentido amplo usual. Então muitas vezes existem autores que eles se utilizam de palavras em sentidos contrários, que é uma maneira quase sarcástica de se expressar. E como todo sarcasmo, nem sempre é fácil de identificar. Então o Nietzsche é um campeão nisso. Se a gente pegar Nietzsche, assim, ele utiliza algumas palavras, assim que ele se utiliza, você a princípio olha, não parece ter nexo algum. Por quê? Porque a palavra nem de longe tem o sentido original que ela teria para nós. Então ela tem uma conotação muito diferenciada. E isso faz com que muitas pessoas se confundam. Então, por exemplo, um clássico assim que é famoso do Nietzsche é o niilismo. Quando Nietzsche fala em niilismo, nós temos um entendimento que é o entendimento que o Aurélio, o dicionário de língua portuguesa, nos traz de niilismo. Porém, quando o Nietzsche fala de niilismo, ele está falando no sentido totalmente inverso. Então, as pessoas que ele cita como niilistas são as pessoas que para nós não são niilistas. E a forma como ele expressa o niilismo e cita dessa maneira é justamente para jogar a carga de pejoratividade que havia em cima da palavra niilismo, jogar para o polo oposto. Então é uma coisa assim, uma brincadeira com as palavras que nos confundem totalmente a princípio. Então você tem que ter uma outra leitura acerca do Nietzsche para ir conseguir entender o que ele quer dizer, qual é o sentido que ele usa, para ir retornar ao original no Nietzsche e para estar entendendo o que ele quis dizer. Então isso também é necessário tomarmos cuidado quando vamos criticar um autor, porque muitas vezes você está criticando ele pelo que ele não disse. Você está criticando ele sem conhecimento nenhum. E isso, olha, soa muito assim, quase patético. E é bem comum. A gente vê, inclusive, níveis de doutorado, PhD dentro de universidades fazendo esse tipo de crítica. Então fazem críticas completamente leigas que são assim, você não sabe se você ri ou se você chora. Você não sabe se você ri de tão patético que o cara está sendo, porque ele muitas vezes está criticando uma coisa que o autor nunca disse, que você que leu sabe que o autor nunca disse, ou se você chora por saber que a pessoa muitas vezes se diz num nível de doutorado, mas tem um nível de ignorância desse porte. E aí existem várias situações assim. Outra coisa que é muito importante nos cuidarmos é quando lemos comentadores do autor. Então eu leio, acabei inclusive de mencionar um professor que eu assisti videoaula dele a respeito de Nietzsche, é um comentador de Nietzsche, leio vários, assisto inclusive vídeos disponíveis online, tem várias pessoas assim que são comentadores do Freud, do Nietzsche. Freud eu não costumo ler muitos comentadores, é muito raro. É um ou outro que eu leio, mas é muito raro. Geralmente eu assisto, leio, busco conteúdo mais de comentadores do Nietzsche. Leio o próprio Nietzsche, obviamente, mas também busco alguma coisa de comentadores. Freud ele é bastante simples, ele é bastante fácil de entender. Então, normalmente, eu não preciso de muitos comentadores para conseguir compreender a ideia original do autor. Só que quando a gente vai ler comentadores, é importante que saibamos, entendamos que o comentador não é o autor. Então, quando você lê a ideia que o comentador está trazendo, é a ideia daquele comentador, que muitas vezes não é a ideia do autor. Muitas vezes, inclusive, aquele comentador está criticando, utilizando como embasamento outro comentador, e ele às vezes nem leu o autor original. Então você muitas vezes vai criticar a partir da opinião desse comentador, e você está criticando a crítica da opinião de outro que nunca leu o autor original. Então vira literalmente aquela brincadeira do microfone sem fio, ao pé da letra, sem tirar nem pôr. É exatamente o que acontece no microfone sem fio. Então a primeira pessoa fala uma coisa, a segunda interpreta mal e mal, joga para a terceira outra coisa, que interpreta daquele jeito, joga para a quarta. Muitas vezes na literatura, seja a literatura folclórica, ou a literatura científica mesmo,
Muitas vezes na literatura o que acontece é exatamente isso. Então uma pessoa lê a crítica de terceiros, critica em cima, e vem um quarto, lê a crítica daquele e vira aquela bola de neve que um monte de gente criticando coisas que o autor nunca disse, criticando posicionamentos que o autor nunca tomou. Então isso também é importante que nós tomemos muito cuidado. Então ler comentadores do autor é interessante. Muitas vezes quando o autor é muito complexo, como é o caso do próprio Nietzsche, nem sempre é fácil você entender sem alguns comentadores de apoio. Mas é importante ler o próprio autor e é importante saber que quando você vai criticar um posicionamento que você leu de um comentador, você está criticando o comentador e não o autor original. Isso é importantíssimo de se estabelecer. E sempre lembrar que os seres são constantemente mutáveis. Só é imutável aquele ser que é ignorante e hipócrita. Então aquele ser que é realmente uma pessoa completamente fechada e tapada, que começa com uma opinião, vê coisas sendo jogadas na sua cara, demonstrando que aquela opinião não faz sentido, tem que ser mudada, e não muda. Qualquer um que seja inteligente, que tenha um mínimo de capacidade intelectual e cognitiva, vai sim ser um ser em constante mutação, porque ele constantemente recebe novas informações, faz releituras de informações que ele já tinha e muda a sua forma de pensar. Então, quando vamos ler um autor, é importante entendermos que da primeira obra até a última, existe um percurso gigantesco intelectual. Então ler uma obra não te habilita a falar de todas as ideias daquele autor ou a criticar aquele autor como se ele fosse até o final da vida aquilo do qual você está se referindo pela sua interpretação. Muitas vezes esse autor já mudou um monte as ideias dele, já reviu tudo que ele já havia dito antes e ele próprio contrariou muitas das coisas que ele havia dito. E outras vezes você critica comentadores atribuindo ao autor a ideia, e isso soa ridículo. Uma das coisas comuns que eu vejo sendo feitas é quando as pessoas, por exemplo, criticam Freud, dizendo, como eu disse, menciono ele porque é que eu tenho mais conhecimento a respeito, criticam Freud dizendo que ele não descobriu o inconsciente. Nossa, que legal, você descobriu a América. Parabéns, você descobriu a informação do século. Uma informação que qualquer um que não seja uma topeira igual você é e tenha lido a autobiografia do Freud sabe que o próprio Freud disse que ele não descobriu o inconsciente. Aliás, uma frase muito famosa do Freud foi: eu não descobri o inconsciente. Poetas e filósofos já haviam descoberto ele muito antes de mim. O que eu fiz foi encontrar uma forma sistematizada de estudá-lo. Então, as pessoas fazem críticas, às vezes, que não tem nexo nenhum. Como, por exemplo, criticar, o Freud não tirou a psicanálise do nada. Ele cita Joseph Breuer durante quase metade das suas obras. Durante, seguramente, mais de 10 volumes desse, ele cita Joseph Breuer, falando que Joseph Breuer, inclusive, foi um dos primeiros psicanalistas da história e é herança do Joseph à teoria psicanalítica. Então as pessoas fazem críticas assim que não tem nexo nenhum, que qualquer um que tenha lido o autor no original sabe que a crítica que ela está fazendo é a mesma coisa que você olhar para o meu quadro aqui e dizer: ah, teu quadro negro não é negro, é verde. Nossa, que bela informação. Só um daltônico não percebeu isso ainda. Mesma coisa como fazem certas críticas ao Freud, como por exemplo ele não ter descoberto o inconsciente, a psicanálise não ser, ele não ter tirado a psicanálise do nada. Quando se faz esse tipo de crítica, você está dando uma informação que qualquer um que tem um pingo de conhecimento na área já tem essa informação há muito tempo. Então tem que se tomar muito cuidado nisso e, como eu disse, estender isso para todos os autores, porque não é só o Freud que sofre com isso. O Skinner igualmente é criticado, assim, às vezes eu vejo, e olha que eu não sou tão fã da comportamental, do behaviorismo radical, mas eu vejo assim, quando eu começo a analisar algumas críticas assim que as pessoas fazem do Skinner, assim, eu olho, realmente eu dou risada para não chorar, porque eu falo: minha nossa, como que essa pessoa pode ser tão ignorante? Como que essa pessoa pode falar tanta porcaria? Como que consegue abrir a boca e sair tanta porcaria de uma boca tão pequena? Porque dá pra ver que a pessoa simplesmente não leu nem um texto do Skinner. Se lesse às vezes um texto já seria o suficiente para não falar tanta asneira. Então é necessário que tomemos muito cuidado
quando vamos nos posicionar em relação a uma área. É importante que conheçamos muito bem e que saibamos que o nosso posicionamento sempre está carregado das nossas interpretações. Não é o posicionamento de fato daquela área. É a nossa visão acerca de tudo. Tudo é assim, e é sempre importante que nós tenhamos essa noção. Obrigado a todos pela atenção durante esse vídeo, espero que o vídeo tenha sido útil, espero que também seja útil para que quando você for fazer a leitura de um autor, seja qual for ele, de qual área, e você for fazer uma crítica, você também repense muito bem se a crítica que você está fazendo de fato é uma crítica válida ou se você está simplesmente repetindo o óbvio que qualquer pessoa que tenha lido o autor original já sabe, ou então se você não está falando um monte de asneira, que acontece muito. Como eu disse, formação e estudo não é garantia de não falar besteira, porque quando eu falo de outra área que não é a minha principal de estudo e de conhecimento, eu arrisco cometer erros. Eu possivelmente, quando falo, por exemplo, de filosofia, cometo alguns erros pelo meio do caminho, porque é uma área que eu ainda sou apenas um iniciante, eu estudo por conta, então eu não tenho tanto a orientação que seria adequada a ter, porque eu também não tenho condições de acessar essa orientação, mas eu busco sempre ter essa cautela, mas ainda assim não me exime também de cometer erros. E é importante termos consciência disso, para minimamente, se já cometemos, então pelo menos termos a sapiência, a sabedoria de admitirmos nosso erro e corrigirmos, não seguirmos cometendo ele por preguiça ou falta de bom senso de corrigir o que erramos. Obrigado a todos, sintam-se todos abraçados, muito agradecido a todos os inscritos do canal, então estamos aí já com mais de 1960 inscritos, tenho muito carinho por todos vocês, espero que façam um bom uso do canal e que os vídeos estejam sendo úteis para vocês e até um próximo vídeo.